E agora nós vamos aprender como criar o nosso efeito preload, que nós vimos lá no início. Então, como criar esse efeito preload, que é uma preparação antes do carregamento total da nossa página. Então, nós vamos ter aqui basicamente este efeito, e o seu conceito é bastante simples. Nós vamos criar aqui o nosso elemento HTML. Vai ter um container, ou seja, vai ser toda a parte principal, e em seguida nós vamos ter o nosso objeto que vai sofrer esta animação, ou seja, ele vai ficar aí decorrendo durante esse container em determinado período de tempo. E claro, nós vamos colocar o animation interaction count é infinito, que ele vai ser carregado infinitamente até que toda a página esteja completamente carregada. E para que o nosso objeto ele esteja um pouquinho mais suave, não esteja aquela cor mais brusca, então nós vamos colocar um filter blur de 20 pixels. Então ele vai dar um desfoque ali nas suas bordas. Então vamos ir lá no nosso código e começar a construir o nosso efeito. Então vamos aqui na parte do HTML e vamos colocar tudo isso dentro de um container. Vamos colocar div, class, container, e o nosso objeto tem que estar dentro desse container. Então vamos tirar aqui e vamos colocar aqui embaixo. Vamos organizar o nosso código e agora nós vamos aplicar as propriedades necessárias para acontecer este efeito. E a primeira coisa que eu vou aplicar é aqui no nosso objeto. Eu vou colocar um filter, como já havia falado, para deixar mais desfocado o nosso elemento, 20 pixels. E enquanto eu vou aplicando as propriedades, vou deixar aqui em duas telas para você ir visualizando. Então podemos ver que já foi aplicado um desfoque no nosso elemento. E eu vou mudar também a sua cor, deixando uma cor branca. Agora o seu tempo eu vou colocar de meio segundo. Para colocar meio, nós podemos colocar 0.5s ou 0.5s. Então podemos ver que agora ficou mais rápido a nossa animação. Então é isso que nós queremos. E em seguida nós vamos mudar também o seu direcionamento, porque nós não queremos que ele fique rodando desta forma. E agora nós vamos aplicar as propriedades para o nosso container. Então vou abrir aqui, seletar o nosso container, como ele está por CSS, nós vamos seletar através da class e vamos colocar a sua largura de 400 pixels, a sua altura eu vou colocar de 50 pixels e em seguida o border radius eu vou aplicar de 3 pixels para ficar o canto arredondado e em seguida eu vou colocar o background color. Eu vou colocar esse cinzinha bem clarinho, mas vou deixar um pouquinho mais escuro para visualizarmos melhor o nosso efeito. Vou colocar essa cor mesmo. Então agora nós vamos aplicar o position. Eu vou colocar relative, ou seja, eu quero que a animação seja relativo ao nosso container, ou seja, eu não quero que ele saia fora desse container. Eu quero que a sua posição esteja relacionada dentro desse container, tá ok? Então por isso que eu coloquei relative. Se você não sabe, então é necessário você ver sobre o position, absolute, relative e suas direção aí de posicionamento na tela, tá ok? Mas podemos ver que ainda a nossa animação ainda continua a anterior que nós aplicamos, que ele está rodando aqui. E o que eu vou fazer aqui no nosso container? Nós não queremos que o nosso elemento objeto, que está dentro desse elemento container, ele fique aparecendo por fora, mas eu quero que esteja dentro do nosso container. E para isso, o que nós fazemos? Overflow, nós colocamos hidden, ou seja, nesse caso, ele estará limitado dentro do nosso container. Então, podemos ver que ele já está ficando somente dentro do nosso container. Olha só que interessante que está ficando o nosso efeito. Mas ainda nós não chegamos aonde queremos chegar, porque na verdade ainda ele continua com o efeito anterior. Ele está fazendo aqui um ciclo dentro desse container. Não é isso que nós queremos. Então vamos voltar aqui no nosso código, ou melhor, vamos voltar aqui no nosso navegador, vamos inspecionar essa página, com o botão direito inspecionar. Aqui eu vou tirar aqui da responsividade para mobile, aqui temos o nosso container e logo abaixo aqui vamos ter as propriedades desse container. E eu vou tirar o nosso overflow, então podemos ver que aqui está o nosso elemento. Quando aplicamos o nosso overflow hidden, então ele vai ficar oculto somente dentro desse container, beleza? E agora nós vamos fazer o efeito somente dele andar da esquerda para a direita. Então vamos voltar aqui no nosso código e vamos aplicar o seguinte código aqui no nosso keyframe. Eu vou apagar tudo e vamos começar. Eu quero definir que em 0% no seu início, eu vou definir que a partir do tempo inicial, ele vai ficar 400 pixels do lado direito. Ou seja, do lado direito para a esquerda, ele vai ficar com 400 pixels. Então é a posição inicial dela. E em seguida, nós podemos aplicar a sua posição final, que é no caso, que é 100%, e nós vamos aplicar que o lado direito, ele vai ser de menos 60 pixels, ou seja, ele vai voltar para a posição direita. Vamos voltar lá no nosso navegador para ver o que está acontecendo. Então podemos ver que agora o efeito está acontecendo. Então o que nós definimos? Que ele vai ficar a partir desse lado direito, 400 pixels para a esquerda, ou seja, a partir do ponto direito. E ele vai terminar a sua animação
do lado direito. Mas para visualizarmos melhor o nosso efeito, eu vou voltar aqui no nosso código, eu vou definir que o nosso objeto ele não vai ter toda essa largura, eu vou definir apenas que ele vai ter 50 pixels, assim fica melhor para nós visualizarmos o nosso efeito. A altura não importa, porque ele vai ficar oculto, a sua altura, de acordo com o nosso container, que é de 50 pixels, mas eu vou deixar com a altura aqui de 250 pixels mesmo. Então aqui está o nosso efeito. Nós podemos ver aqui no nosso código, nós aplicamos que ele vai ficar 400 pixels a partir do lado direito, mas podemos fazer de outra forma também, que a partir do left, que é o lado esquerdo, ele vai começar com 60 pixels, ou seja, ele vai estar oculto, e ele vai terminar do seu lado esquerdo, a partir do lado esquerdo, left, e nós vamos colocar de 400 pixels. Opa, não é negativo, 400 pixels. Vamos atualizar e vamos lá no nosso navegador para ver o que está acontecendo. Então podemos ver que aconteceu o mesmo efeito.